Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Minha Franquia da SK. Aqui a gente vai te mostrar como abrir a sua primeira franquia, que vai te render pelo menos R$ 10.000 de lucro por mês. Eu sou o Lucas Machado, estou aqui com o Alexandre Guerra. E aí, Guerra, beleza? Beleza. No episódio de hoje a gente vai falar: posso abrir uma franquia mesmo sem experiência? Essa é boa, hein? É boa, vamos lá. Vamos começar. A primeira pergunta é: você acha que experiência é um fator muito importante para empreender? Eu acho que é um fator importante no sentido de que com a experiência a gente vai aprendendo. Tem muito aprendizado que a gente só consegue ter com a vivência, né? Então, a experiência, ela sem dúvida é um fator determinante, mas quando você entra para uma franquia, de certa forma você importa essa experiência. Quando a gente fala que uma franquia vem com know-how, esse know-how no fundo é a experiência, né? É uma metodologia que já foi testada, que já foi praticada por outros empreendedores, que ela é a todo momento ela é evoluída, né, e acrescentada por profissionais, pelo empreendedor da franqueadora, e que tudo isso soma uma vivência, uma experiência que é fornecido a quem está entrando na franquia. Então, a experiência ela é importante no empreendedorismo. Obviamente que é natural que você comece sem ter experiência, é só com o tempo que você adquire isso, mas a vantagem de alguém que vai para o caminho de franquia é que ele acaba comprando isso, está dentro do pacote. Massa. Mas assim, você falou em relação, tipo isso, né? Tá dentro do pacote ali, a gente já tem um pouquinho dessa experiência do próprio franqueador, etc. Mas se eu não tiver experiência, ainda assim é um bom caminho, uma franquia, mesmo que eu não tenha nada, eu nunca empreendi, nunca abri nada. Ainda assim, eu posso ir confiante que a experiência não vai ser um fator determinante para mim ali na abertura de uma franquia. Não, eu acho que muito pelo contrário. Se você não tem experiência, é mais fácil você começar com a franquia, justamente porque vai ter gente para te auxiliar, te ajudar. Indo para o caminho de franquia, se você tiver a cabeça aberta, né, se você tiver a capacidade, curiosidade e a determinação de executar, você aprende, o resto você aprende. Então é só você querer que você aprende. É importante escolher a franquia certa. Sempre é importante, porque é uma franquia que consiga ter essa experiência acumulada e consiga transmitir isso para os franqueados. Né, a gente vê no mercado algumas franquias que não têm essa experiência e muito menos sabe transmitir isso para a rede de franquias. Então, considerando que você está entrando numa franquia certa, se você tiver a capacidade, a determinação de aprender, o caminho ele vai ser tranquilo, você vai ter um rito de passagem, você vai sofrer um pouquinho nos primeiros meses, mas você aprende, né, com a experiência da franqueadora rapidamente. Quando você bate nessa tecla sobre franquia certa, o que é uma franquia certa? Uma franquia certa é uma franquia que te dê tudo isso que a gente fala aqui, né? Então, a franquia certa é uma franquia que já tem um modelo de negócio testado, né? Você não é uma experiência, ele já tem um modelo de negócio testado, esse negócio já dá certo, esse negócio já dá certo para outras pessoas. A franquia certa é aquela que tem uma equipe de gestão profissionalizada, pessoas capacitadas em diversas áreas, no marketing, em consultoria de campo, em compras, na parte de supply, treinamento, recursos humanos. A franquia certa é uma franquia que consegue já aproveitar alguns ganhos de escala, né? Você negociar melhor com fornecedores por conta do volume, você arrecadando um percentual dos royalties, 1, 2, 3% dos seus royalties, somado ao percentual arrecadado com todos os franqueados, já é um volume bacana para fazer com que a marca seja conhecida. A própria marca da franquia já tenha uma certa relevância, pelo menos regionalmente. Então essa é a franquia certa. A franquia errada é que não tem nada disso, que é um empreendedor que tem uma ideia, que não tem uma equipe profissional por trás, que não tem um modelo de testado negócio e que tem uma lábia muito boa para sair vendendo franquia por aí. Tem isso no mercado? Tem, bastante. Tem muita gente que é enganada por conta disso. E assim, voltando ainda a esse tema sobre ter experiência ou não ter experiência, acho que muita gente tem essa dúvida de, pô, não tenho experiência, não vou abrir uma franquia. Você acha que as pessoas elas têm esse impasse? Eu acho que tem, muitas vezes sim. Mas é aquilo que eu falo, não tem outra forma de ter experiência no empreendedorismo a não ser empreendendo. Então ninguém começa a empreender com experiência. Você pode ter experiência pela vivência em outras áreas, algumas se aproveitam, outras não.
Uma faculdade de administração se aproveita muito pouco quando você vai empreender. Uma faculdade de administração é para você ser um funcionário, um administrador. E empreendedorismo é outra coisa. Pode ter algumas matérias que você até aproveita um pouco, mas são pouco, não é muito. Você ter um trabalho é uma coisa. Tem algumas coisas que você aproveita? Tem, mas são poucas também. Quando você tem o teu dinheiro como o risco do negócio, quando você se coloca à disposição do risco, quando tudo volta em cima de você em termos de tomar de decisão, aí você vê que empreendedorismo é outra coisa. Agora, como é que você vai ter experiência com isso? Então, a experiência é começando, aprendendo e trabalhando com afinco. A maioria dos empreendedores que abrem uma empresa, começam do zero e aprendem ao longo do caminho. Uma franquia, você acaba acelerando esse processo de aprendizagem, justamente por tudo que eu falei, né? A franquia tem que dar já um modelo de negócio, né? Uma experiência, uma vivência, né? Um aprendizado já internalizado para o franqueado. E assim, se eu tivesse experiência nenhuma em empreender, entre comprar uma franquia ou abrir uma empresa do zero, minha mesmo, o que você acha que é melhor para o cara que é inexperiente? É bem melhor abrir uma franquia nesse sentido, né? Você vai ter lá alguém para apoiar, você já vai ter uma receita de bolo, vamos dizer assim, faz isso, manual, que chama até manual de franquia, um manual de operação, como operar o negócio. É quase isso mesmo, você tem um manual de operação, você tem algum lugar para recorrer, pessoas para recorrer, né, que vão te orientar desde o início, que empresa, que regime fiscal, a sua relação com o contador, até a parte de venda, como é que você vai abordar o cliente, como é que você vende, certamente vai ter já um sistema financeiro para organizar a rotina de fluxo de caixa, de contas a receber, contas a pagar da franquia. Então tudo isso é uma queima de etapas, né? Eu até acho que o pessoal que começa por esse caminho fica até um pouco mal acostumado. Às vezes, por ele nunca ter empreendido fora da franquia, ele às vezes não entende o tanto de processos e etapas que foram avançadas, que se ele tivesse sozinho ele não teria, né? Então, eu acho que quem sente muito essa diferença é quem já tentou os dois caminhos. Aí vai ver que se a franquia for a certa, é muita coisa que se aproveita. Nossa. E assim, o que você acredita que são, partindo do princípio que franquia é um melhor investimento para o cara que é inexperiente, o que você acha que são erros do cara inexperiente, que lá na franquia ele não vai ter essa margem de erro lá, porque ele já vai estar amparado com algumas coisas? O que são erros bobos assim do iniciante que ele não vai cometer lá na franquia? São diversos. Olha, tudo que você faz quando você empreende, você pode errar, né? Então, eu vou dar alguns. A escolha do ponto. Se você não tem experiência no comércio, é muito difícil você diferenciar um ponto bom de um ponto ruim. Então, comece por aí. Se você for para um ponto ruim, você já escolheu um negócio errado que é difícil corrigir. Imagina, você escolheu um ponto comercial, você fez investimento, como é que você corrige depois? Aqui, você vai ter um assessoramento em relação a essa escolha do ponto. Escolha do regime fiscal. A maioria dos pequenos negócios, se você não está em regimes fiscais mais simplificados, como o próprio MEI ou, na maioria dos casos, o regime simples, você pode sair de uma situação que você poderia ganhar dinheiro e você passa a perder dinheiro. Então, muitas vezes a gente vê um empreendedor perdendo dinheiro 1 ano, 2 anos inteiros porque ele não percebeu que ele devia estar no regime fiscal diferente. Vendas, né? Abordagem de vendas para o cliente. Até você entender qual que é a melhor abordagem de venda, discurso de venda, o script de venda, isso requer uma experiência. Você precisa ir fazendo, aí você vê o que está errado para ir acertando. É natural, você não vai acertar de primeira. Tudo isso numa franquia, isso já foi feito com antecedência. Então é mais fácil você acertar, né, o discurso certo para você fazer aquela venda. Despesa, a gente já sabe o que realmente é necessário você gastar. Não precisa ficar gastando dinheiro naquilo que não precisa. É um grande erro dos empreendedores gastarem mais do que devem. A gente ganha dinheiro de 2 linhas, uma vendendo mais e uma gastando menos. Então muitas vezes o empreendedor inexperiente fica contratando despesa,
consultorias, contrata uma série de coisas que não são necessárias e acaba gastando dinheiro com isso. Enfim, isso para não falar várias outras. Então, em todas as etapas, né, do empreendedorismo, tem dores, tem dilemas, tem problemas que é inevitável que o empreendedor experiente ele vai passar. E é inevitável que ele erre. Então, se você vai para uma franquia, isso já foi feito com antecedência. Vai evitar todos os erros? Não. Esse aprendizado também ele é exigido para o franqueado. O franqueado vai aprender, porque tem uma parte da operação que ele faz. Então, apesar de a gente ter um manual de operação, não é algo simples para ler e no dia seguinte começar a fazer. Não tem um tempo de aprendizado também, mas esse tempo é muito mais enxuto, né? Porque as necessidades de ajustes, de entendimento são muito menores. Legal. E assim, falando, continuando do princípio de que a pessoa é inexperiente, gerir uma franquia é uma coisa muito complexa para uma pessoa que não tem experiência? Eu diria que eu nunca vi uma franquia ser complexa. Eu nunca vi complexidade em nenhum negócio que eu me envolvi. Então, a resposta é: não tem nada complexo, mas também não tem nada fácil. Então, não é complexo, mas é difícil, né? Porque é bem diferente a complexidade da dificuldade. Eu acho que a pessoa, em tese, não precisa ter formação nenhuma para gerir uma franquia. Muitas vezes, inclusive, se é uma franquia, por exemplo, de uma clínica médica, de uma clínica de odontologia, ele não precisa ser médico nem dentista para gerir uma franquia dessa. Ele precisa ser um empreendedor, ele precisa ser um empresário. Então não tem complexidade no sentido de algum conhecimento que falte. O que tem é a dificuldade, e essa dificuldade está relacionada não à complexidade, está relacionada à dificuldade de executar, disciplina de executar, né? Colocar o esforço necessário, dedicação de tempo. Tudo isso é difícil de fazer, mas não é complexo, é até simples. E assim, quando o cara começa uma franquia lá, o franqueador, ele orienta bastante sobre o negócio. Como que o cara, como ele não tem experiência, como é que ele deve exigir e receber esse apoio do franqueador? Ele tem que fazer um treinamento inicial. Então, acho que é até uma sugestão que a gente dá. Avalie na franqueadora como e qual que é o treinamento inicial. Como que isso é feito para si e para a sua equipe. Então, é importante que tenha esse processo feito na franqueadora. Depois, quais são as rotinas de acompanhamento? Ninguém aprende de uma hora para outra, né? Nas franquias que eu estou envolvido, existe um treinamento inicial para o franqueado, existe um treinamento inicial para os funcionários da franquia, e depois existe um acompanhamento, uma consultoria perene na loja. E aí, por quê? Porque o aprendizado é contínuo, porque inclusive a equipe ela tem uma rotatividade. Então, a consultoria de campo, que em algumas franqueadoras é mais um checklist, ela tem que ser também um momento de treinamento, porque isso tem que ser dado com rotina. Então, a gente sempre coloca a consultoria de campo como um momento também de dar uma consultoria de como ganhar mais dinheiro para o franqueado e também balizamento de treinamento para ele e para a sua equipe. Então, precisa ter essa troca, né, de experiência, esse fornecimento do know-how para o franqueado desde o início até, né, a continuidade do negócio. Mas e assim, se eu comprei uma franquia e tal, recebi esse treinamento, o meu franqueador tá me dando suporte, com quanto tempo você acha que uma pessoa inexperiente ele já começa a pegar a mão no negócio ali, que ele já consegue ter um jogo de cintura, que ele começa a realmente pegar a manha do negócio, assim, fazer o negócio girar? Isso varia um pouco de franquia para franquia. Tem franquia que é mais rápido, franquias que são mais lentas. Mas falando nos negócios que eu estou mais envolvido, eu diria que em um mês você já consegue ter um conhecimento nota 6. Em 2 meses você vai para um nota 7,5, 8. Em 3 meses você já está perto aí do 9, 9,5. O 10, ele nunca chega, né? Sempre quando você aprende um pouco mais, você tem um pouco mais para aprender. Mas eu acho que em 3 meses você já tem um nível de conhecimento legal do negócio, se você estiver focado esses 3 meses. Não adianta comprar a franquia, dar para um gerente e sair para fazer outra coisa.
aí você não aprende nunca. Se você estiver focado, é no máximo 3 meses. Acho difícil, eu não conheço um negócio que demore mais que isso. Talvez tenha negócios que você aprenda, mas até você construir uma carteira de cliente maior, demore um pouco mais de tempo. Mas 3 meses de vivência do negócio, da operação, já te dá um belo aprendizado. E assim, o que você acredita que são os primeiros passos do cara que decidiu comprar uma franquia e não tem experiência? O que ele deve fazer? Os primeiros passos dele? Antes, né? Os primeiros passos antes de comprar ou depois de aberto? Antes de comprar e depois de aberto. Então vamos lá, antes de comprar, ele tem que pesquisar bastante sobre os segmentos. Ele tem que antes escolher os segmentos, depois ele tem que escolher uma empresa dentro dos segmentos. Sempre importante avaliar mais de uma opção. Essa é uma dica que eu dou. Se você vai optar por esse caminho, não fique restrito a apenas uma opção de investimento. Abra o leque, olhe mais de uma coisa dentro do mesmo segmento, dentro de segmentos diferentes, porque o efeito de comparação ele é positivo, ele ajuda a balizar a sua escolha. É muito importante tomar cuidados, como conversar com os franqueados. É uma coisa que hoje tem muita gente fazendo, mas tem muita gente que acaba não fazendo essa coisa simples, que é pegar o telefone e ligar para os outros franqueados para entender pelos franqueados a visão deles em relação ao negócio, avaliar a qualidade, né, da equipe de gestão da franqueadora. Então a franqueadora não pode ser uma pessoa única exclusivamente, não pode ser. E muitas vezes o vendedor de sonho, ele é só ele, porque ele não consegue pôr ninguém para trabalhar com ele. Então normalmente o charlatão, que tem muito aí pelo mercado, ele não tem uma equipe estruturada por trás. Então é importante você entender quem é aquela liderança, aquele dono, é importante, a figura do fundador, da família fundadora numa franquia é sempre muito importante, mas é importante que ela tenha também uma equipe de gestão capacitada por trás. Aí depois escolheu, aí é foco, dedicação, foco em aprender, foco no processo de implantação, cabeça aberta. Não adianta você chegar numa franquia com a cabeça fechada, colocando sempre o que você acha como caminho certo. Aí era melhor você nem ter ido para a franquia. Você está na franquia é porque você precisa absorver mais do que fornecer de informação. Se você quer contribuir com a franqueadora, eu acho muito bom isso. Mas contribui quando você souber do negócio. Lá na frente, quando você entender, aí é importante você dar a sua contribuição. Mas no primeiro momento, cabeça aberta. Aprende como é que é feito. Porque ali tem um conhecimento. Se você não estiver aberto para receber esse conhecimento, não adianta de nada. E aí depois, já falando do início da franquia, eu acho que é foco, determinação, olhar para aquilo que é importante, né? E o que é importante? Perder menos tempo com aquelas coisas que não vão te dar resultado e gastar tempo com aquilo que efetivamente traz resultado. Deixar o franqueador fazer a parte dele e focar na parte sua. Só para dar um exemplo, tem muita gente, eu estou falando imagina um comércio, tem muito franqueado que fica pensando em como que a franqueadora poderia fazer para colocar mais cliente para dentro da loja e esquece de atender efetivamente com qualidade o cliente que está na loja. Então faz o teu, foca na sua parte, mais para frente você vai conseguir contribuir com todo. Eu acho que essas dicas são super valiosas no início. Legal. E assim, como a gente está falando de uma pessoa sem experiência, existe um tamanho específico de franquia? Ou, por exemplo, como eu não tenho experiência, é melhor começar por uma micro franquia até pegar experiência e depois partir para uma franquia maior? Ou não é determinante o tamanho da franquia? O que você acha em relação a isso? Eu acho que não é determinante em relação à experiência. A micro franquia é uma coisa e franquias com investimento maior são outras coisas. Vai depender muito da pegada da pessoa, não o nível de experiência que ela tem. Porque muitas vezes até uma experiência de um lado não se aproveita para o outro. Então não importa se ela está entrando numa micro franquia ou numa franquia grande, o aprendizado que ela vai ter que ter é o mesmo. Não é essa a questão. A questão da micro franquia são o seguinte: franquias com investimento mais baixo. A lei é a mesma. Micro franquia é franquia do mesmo jeito. A única diferença é o seguinte: é um investimento menor. É um investimento menor, a expectativa de retorno também é menor.
Normalmente as microfranquias são microfranquias pautadas no trabalho da pessoa e não no capital. Então muitas vezes são atividades comerciais que se resumem ao próprio franqueado, às vezes com equipe muito pequena, muitas vezes home-based, que são franquias baseadas dentro de casa. Você não tem que fazer um investimento num comércio, numa unidade. Então, você tem que passar pelo processo de aprendizado também, mas a pessoa que segue por esse caminho, ela está disposta a colocar o capital humano dele para gerar o resultado financeiro que ele espera. As franquias maiores, obviamente que o capital humano é importante também, mas o capital financeiro ele também é relevante. Então, investimento maior, expectativa de retornos maiores. Operações mais complexas ou menos simples, no sentido de que você tem que ter uma equipe para gerenciar o seu negócio. Normalmente aqui você tem equipe de venda, você tem gerente de loja. Então é importante você estar focado no negócio, mas você tem equipe para gerir, desculpa. E com o tempo, essa equipe, quando vai dando certo, se você faz um trabalho bom de gestão de pessoas, cada vez, com mais tempo, você consegue gastar menos tempo na franquia. Então, só refazendo, conforme o tempo passa, você passa a gastar menos tempo na franquia. Por quê? Porque a equipe está formada. Então, com o tempo, essa franquia não vai necessitar do teu tempo dedicado full time, porque ela consegue se gerir. E aí o franqueado tem mais facilidade para comprar outras e para crescer. Então são coisas diferentes, né? Eu acho que o que é determinante aqui é a sua pegada de trabalho e o dinheiro que você tem. E assim, se você acha que eu não tenho experiência, você acha que sociedade é uma coisa que pode ser uma solução? Você acha que não tem necessidade de buscar uma sociedade só pela falta de experiência? Ou você acha que para quem não tem experiência é bom ter uma sociedade? Acho que não, principalmente aqui no setor de franquia, né? A maioria das franquias é um negócio para uma pessoa só. Normalmente a sociedade ela acontece quando o negócio é maior, dificilmente isso vai acontecer nas microfranquias, mas quando o negócio é maior envolve um investimento maior. Que aí você normalmente tem uma sociedade de alguém que vem com a experiência ou com a disposição de executar, de trabalhar, e alguém que vem com suporte financeiro porque essa pessoa não tem. Mas eu acho que a falta de experiência, ela não necessariamente é um fator que faça com que seja necessário se abrir uma sociedade. Porque, de novo, a experiência dentro do universo de franquia é algo que ele vai conquistar com o tempo. Então, e se faltar experiência, inclusive, ele pode contratar uma pessoa. É melhor você contratar experiência do que você ter um sócio para isso. Então, se você tiver os recursos e você tiver confiante naquele caminho, pode seguir a vida sem sócio, que pode ser que seja melhor para a pessoa que vai estar investindo. E assim, você conhece algum exemplo, algum amigo, alguém assim que você conhece próximo, ou alguma história de alguém que mesmo sem experiência abriu franquia e teve sucesso? Ô, Lucas, a maioria das pessoas que abrem uma franquia não tem experiência. Então, acho que eu tenho que tentar me lembrar do contrário, porque é natural desse segmento que as pessoas que venham, elas estejam empreendendo pela primeira vez. Às vezes tem as pessoas que não têm nenhuma experiência profissional. É mais difícil até o aprendizado nesse momento, porque é realmente um aprendizado do zero, mas dá certo se o cara tiver disposição de aprender e tiver disposição de executar. E às vezes o cara tem uma experiência em outro setor, era um executivo, um funcionário de empresa que já teve uma vivência profissional, mas que nunca empreendeu. Normalmente é isso. Hoje em dia também está acontecendo muito que são as multifranquias, né? Os multifranqueados, que são pessoas que vêm de outras marcas e escolhem uma franquia para diversificar os seus investimentos. Nesse caso, ela já vem com bastante experiência. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, é muito comum, é muito normal pessoas sem experiência começar aqui a vida empreendedora dentro de uma franquia. E falando da sua própria experiência, assim, lembra aí da tua primeira franquia, por exemplo. Você não tinha experiência na época? Bom, a primeira franquia que eu tive, a franquia, foi do Girafas, né? Então, logo cedo, além de eu
trabalhar na franqueadora do Girafas, isso era década de 90 ainda quando a empresa era muito pequena. Eu gerenciava primeiramente uma franquia que era da minha mãe, e depois algumas franquias que eram minhas, né? Então eu não tinha experiência em nada, eu comecei por aí muito cedo. A experiência, a vivência que eu tinha era dentro de casa, com meu pai, que sempre foi empreendedor também. Então a gente sempre aprendia um pouco, mas no final do dia a gente aprende fazendo. E eu te digo que foi uma experiência super relevante na minha vida. Eu devia ter uns 18 anos, 19 anos, quando eu fiz a demissão de um gerente dessa franquia que na época era da minha mãe. É até hoje minha essa franquia, na época era da minha mãe. Depois, bem mais para frente, eu acabei comprando essa loja. E eu me lembro muito bem da minha angústia de fazer essa demissão. Foram dias que eu fiquei pensando em como fazer, como é que eu ia falar. Essa franquia é uma franquia longe de Brasília, então eu fui de carro, né? Ela é numa cidade satélite aqui de Brasília, sei lá, 40 minutos de carro até chegar lá. E num dia eu fui sofrendo a viagem inteira, porque foi a primeira demissão que eu fiz. E talvez seja a coisa mais difícil do empreendedor, fazer um desligamento, uma demissão. Mas quando eu fiz foi tão mais fácil, né, do que eu imaginava, do que eu pensava, foi tão natural, eu tinha os argumentos, né, de certa forma a preparação ajudou, e aquilo sem dúvida nenhuma foi muito importante para a minha vida profissional. É o tipo de coisa que você não aprende em escola, você só aprende fazendo. Vai ter a primeira vez, você fica nervoso, mas você vai lá, faz, que você dá conta. Massa. E assim, pra gente fechar o nosso episódio de hoje, assim, num resumo geral, o quanto que a experiência impacta na abertura de uma franquia? Não impacta tanto. O que vai impactar é a partir de então, né? Então, dentro de uma franquia, se a pessoa estiver disposta a aprender, a escutar e a se dedicar na execução, esse aprendizado vem rápido. Então, tem outras questões que são mais importantes do que a experiência. Então eu posso sim abrir uma franquia mesmo sem ter tido experiência como empreendedor. Você já tem bastante experiência como empreendedor, mas se a pessoa que estiver aqui escutando não tiver experiência nenhuma, eu acho que é mais seguro ainda ela escolher uma franquia. Muito obrigado pelo episódio de hoje e eu te aguardo aqui no próximo episódio. Até lá.